Hoje a nossa missão é bem objetiva. A gente vai caracterizar e tentar entender o que aconteceu com a economia da Rússia desde a invasão à Ucrânia até agora, até os dias de hoje, até janeiro, fevereiro e março de 2023. Mas os dados aqui vão mais ou menos até janeiro, que é onde eu peguei o recorte ali e fiz o fechamento, para a gente entender mais ou menos, principalmente a virada do ano e as questões que estão ligadas aos movimentos da guerra, mas principalmente aos movimentos dos preços internacionais que interessam muito a Rússia. Eu vou explicar como a economia da Rússia se estrutura, falar um pouquinho dos preços internacionais, das commodities que impactam grandemente a Rússia e como se comportou ao longo do tempo essa economia que era dada como uma economia que ia enfrentar grandíssimos problemas, muitas questões muito sensíveis, porque a Rússia sofreu a maior sanção econômica da história dos Estados Unidos, que os Estados Unidos já impôs a qualquer país, mais do que o bloqueio a Cuba. O bloqueio de Cuba tem um caráter mais específico, porque é um país muito pequeno e tem as suas especificidades, está muito próximo aos Estados Unidos. A Rússia não, já é um outro papo e tem outras questões aí que a gente vai destacar aqui, vai conversar, que são importantes da gente trazer. Eu fiz um vídeo há um ano, mais ou menos, falando sobre o que estava acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia no campo dos efeitos econômicos contra ou pela Rússia, né? O que a Rússia estava enfrentando de dificuldade à época e mostrando que a economia da Rússia também não tinha sofrido tanto assim, mas tinha questões muito preocupantes. Eu vou trazer aqui uma delas que eu com certeza não deixo de me preocupar ainda hoje, que é a questão do câmbio internacional. O câmbio entre rublo e dólar é uma coisa importante porque a Rússia é uma grande exportadora de commodities, como a gente sabe. E sendo exportadora de commodities, commodities são negociadas em dólar e qualquer variação de preços nas commodities e do câmbio da Rússia vai impactar as receitas que o país tem contra os outros parceiros comerciais do exterior. Bom, então, para começar, meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e aqui a gente discute política internacional, economia internacional, tudo o que for relevante para entender o mundo na sua complexidade. E aqui, como eu falei, a minha missão hoje é bem objetiva, é simples, mas não é fácil, né? Diferentes, as duas coisas são diferentes. Não é fácil porque tem que se ter um cuidado quando a gente vai falar de um país como a Rússia. Não é simples. É muito fácil a gente falar, a Rússia não é uma democracia, não absorveu as democracias, como as democracias liberais e como as instituições liberais não absorveu elas para dentro de si, então ela está fadada ao fracasso. Não é bem assim. A Rússia é uma grande potência, ela tem as suas questões econômicas, sim, tem dificuldades, ela tem problemas. O Putin não é uma figura que a gente pode aplaudir pelo seu respeito aos direitos humanos, tem gravíssimos problemas, mas o que a gente vai fazer hoje é analisar, dentro dos marcos do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, qual foi o rumo que a economia da Rússia tomou. Qual foram os efeitos que as mudanças de preços internacionais, que as mudanças de abordagem que a economia da Rússia sofreu dos formuladores de política econômica teve. E isso tudo numa maneira bastante analítica, bastante objetiva e que consiga, ao mesmo tempo, informar e fazer análise, né? Que isso que nos interessa aqui. Como eu disse, a economia da Rússia é uma economia que é complexa, mas ela tem, né, e ela tem as suas bases, os seus parâmetros, e a gente vai tentar mostrar eles hoje, analisar esses parâmetros, entender essa base e tentar projetar um pouquinho também para o futuro, né? O que pode acontecer, quais são os grandes desafios para a economia da Rússia nesse ano de 2023. Bom, vou projetar uns dados aqui, então vou fazer um react de gráficos. Tenham paciência, não vai demorar muito, mas são dados importantes para a gente entender o que está acontecendo hoje na Rússia. Bom, a gente pode ver aqui que a economia da Rússia tem uma estrutura bastante clara, né? É uma estrutura que se baseia nos derivados de petróleo, né? O próprio petróleo, o gás, o carvão. Exporta também muitos grãos, como o caso do trigo, mas outros grãos, né? É uma cesta de grãos que a Rússia exporta, outras commodities, ouro também. Então, uma economia que tem a sua base calcada em commodities. A grande diferença são algumas políticas que foram feitas no campo
alimentar, principalmente na produção de grãos, e fez com que a Rússia hoje fosse, né, e seja considerada uma das potências no ramo de produção de alimentos, no ramo de produção de grãos. Seguindo aqui, é bom, além dessa estrutura, que é uma fotografia do ano de 2020, né, entendam isso. Também é do ano de 2020 as parcerias que a Rússia trava. A grande parceira comercial é a China, seguida do Reino Unido, né, e da Alemanha, dos Estados Unidos, entre outros países, tem uma importância relativamente grande, comparativamente, né? Como o caso da Holanda, da Bielorrússia, como o caso da Coreia do Sul, da Turquia, todas com 4, 3, 2%. E isso não muda muito, quem tem o maior protagonismo em termos percentuais é, de fato, a China. Então, essa é a estrutura dos parceiros comerciais da Rússia. E uma grande questão aqui, que era colocada como certa, era que os desafios da Rússia iam, inevitavelmente, impor uma restrição na balança de pagamentos, ou seja, na quantidade de comércio que é feita, né, que seria a balança de transição, de trocas, né, entre produtos de importação e exportação, isso denominado, né, como conta corrente, e a conta financeira, uma outra conta dessa balança de pagamentos. Essa sim sofreu. Houve sim uma fuga de capitais, porque com as sanções econômicas tornou-se muito difícil para empresas internacionais que estavam na Rússia remeterem dinheiro. Então, essa fuga foi muito mais no mercado financeiro, e quem estava investindo na Rússia, financeiramente falando, né, teve uma onda de medo, de choque, de desespero e saiu, tirou seu dinheiro. Também se especulou fortemente contra a moeda da Rússia, o rublo. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas a questão da balança de pagamentos é central, porque aqui são rendas extraídas do comércio. Todo cálculo de produto de um país vai levar em conta, por esse lado, né, da importação e exportação, o soma, né, dentro do cálculo com outros elementos, né? Então, as receitas que vêm das exportações são primordiais. E como a gente pode perceber, ao longo de 2022 cresceram as exportações da Rússia. Se a gente pega o exemplo do Brasil, que é o nosso caso, nós ficamos net, né? Ou seja, liquidamente negativados em termos de compra e venda com a Rússia, ou seja, nossa balança comercial com os russos estava deficitária. Nós importamos muitos componentes que são importantes para adubação, né? A gente importa do mundo inteiro, como manganês, alumínio, entre outros. E a Rússia tem produtos, né, de adubos que são já produtos fechados, tecnologicamente com valor agregado. Nós compramos da Rússia, então nós tivemos uma quantidade, em termos de preço de mercado, bastante grande adquirido de produtos russos. Nós, entre outros países, também tiveram isso, né? E muito em função da elevação do preço das commodities. Há aqui nesse canal um outro vídeo falando sobre o preço das commodities em 2022 e o que vai acontecer em 2023. Então procurem aí e entendam o que vai acontecer nesse mercado. Não vou adentrar muito, né, no setor de commodities, mas é importante saber que o preço delas, em um dado momento, cresceu bastante no cenário internacional, muito em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso reverteu em positivo. Teve um resultado positivo para a Rússia esse movimento de apreciação do preço das commodities. Bom, aqui o dólar também teve a sua elevação de preço, isso impactou negativamente no rublo. Em momento de grande incerteza internacional, o dólar costuma aumentar o seu preço. Isso é uma regra praticamente nos mercados internacionais. Mas isso aqui eu só estou usando para ilustrar esse cenário que estava se conformando para a Rússia, e teve aqui o efeito cambial. Aqui na barrinha vermelha, né, se a gente pode observar, a gente vê o período da guerra, agora, né, recente. Na parte azul, a anexação da Crimeia, a invasão da Crimeia, como queiram, em vermelho, a invasão da Ucrânia como um todo. E essa é a cotação de rublos em relação ao dólar. Chegou ali, né, a gente está vendo o valor de 114, mas chegou a 156 rublos por dólar. Um câmbio inimaginável para nós no Brasil, pelo menos, em qualquer outro lugar do mundo que tem uma moeda mais ou menos estabilizada. Isso, na minha visão, à época, mais ou menos ali, por volta de maio, né, abril, maio,
de 2022, eu imaginei que o preço da moeda russa ia estar na casa dos 90 rublos por dólar. Hoje está variando entre 50 e 60 e está assim já há bastante tempo. Isso é um nível pré-guerra e acredito que vai continuar por aí. Então essa previsão eu não acertei, mas o que a gente pode observar aqui é que de fato teve um pico muito grande, né? E é aquele movimento especulativo que eu comentei que ocorreu com o início da guerra. Muito capital financeiro se movimentando, muito saindo da Rússia e uma grande especulação em cima do rublo, porque nesses momentos também de incerteza há um movimento dos mercados de se proteger e de apostar contra a moeda do país que está provocando o que a Rússia provocou nos termos da guerra, né? Bom, seguindo aqui. Esse é o índice Dow Jones de commodities, né? A gente vê aqui que já existe uma tendência de crescimento desde 2020, mas que teve o seu pico maior ali por meio de maio de 2022. E isso casa com o gráfico de balança de pagamentos da Rússia, né? E olha só, vamos voltar aqui só para a gente ver. Ó, nesse período, maio, junho, julho, houve um grande crescimento das receitas de comércio exterior da Rússia. E aqui, esse índice Dow Jones, ele pega diversas commodities de vários setores e faz uma cesta, e a gente consegue observar aqui que no ano de 2022 cresceu. Aqui é o preço do trigo. O trigo também tem uma grande participação nas exportações da Rússia, né? Como eu mostrei ali, é importante. E o preço também cresceu justamente nessa época. Depois veio caindo, né? E agora, nos últimos dados, a gente consegue ver um leve crescimento. Mas pegando aqui para o que interessa, né? Para o ano de 2022, onde houve um aumento das receitas de exportação da Rússia, a gente identifica isso. Aqui é um dado que eu queria trazer, né, que eu peguei da FAO, e a gente consegue observar quem são os grandes produtores de trigo. Porque o trigo aqui tem a ver com aquele cenário, né, com a realidade da Rússia, que se transformou desde 2013 num grande player no mercado internacional. Aliás, um grande player entre os estados do mundo de produção de alimentos. Tecnologias alimentares, exportação de adubos que nós do Brasil compramos, e isso se reflete na produção da Rússia de trigo. Então eles fazem, né, e produzem muitas toneladas de trigo nas suas terras, seguido de Índia e China. China em primeiro lugar, mas Índia e China têm um grande consumo interno. São países que têm a população na casa dos bilhões. A Índia com 1,1, a China com 1,4, se eu não me engano. Mas são de consumo interno. E a Rússia exporta, logo ela aparece como um grande exportador de toneladas de trigo. Depois vem a Austrália, depois vem os Estados Unidos. É um gigantesco player no setor de alimentos. Há que se entender esse elemento da Rússia. Bom, e aqui eu mostro também o ouro, né, que ele tem essas oscilações muito respeitando e em função de um cenário de muita incerteza. Por isso que o ouro oscila tanto. Trouxe aqui para ilustrar isso. Quando houve, né, quando houve grandes oscilações nos mercados internacionais, há uma grande movimentação, uma grande oscilação no preço do ouro. Aqui a gente vê 2010 e depois 2020 com a Covid. Né? Isso aqui eu trouxe só para ilustrar mesmo, vou passar rapidinho para a gente ir para o que interessa. O petróleo. Peguei aqui o Brent, né, que é o negociado na Bolsa de Londres, e a gente vê justamente naquele período. E lembrando, a Rússia exporta muito petróleo, muito gás, muito carvão. O petróleo aí que nós estamos vendo, né, está relacionado com o gás. Logo, as receitas de venda do gás, elas aumentaram bastante. Mas aí você vai falar, bom, a Rússia estava sancionada, os países da Europa tiveram que cortar, né, e foram cortando ao longo do tempo a sua relação com a Rússia. Ainda essa época, maio, junho de 2022, havia sim uma grande importação dos países da Europa do gás russo. Isso que mudou depois, e assim como o preço internacional do barril de petróleo veio caindo. E claro, as receitas de exportação da Rússia também diminuíram. Então as coisas estão correlacionadas, a gente só tem que realmente olhar para o lugar certo, como é a gente pegando o dado do Brent Oil e rebatendo ele com a balança de exportações, balança de pagamentos da Rússia.
E aqui também é um dado importante, interessante, que seria o déficit público da Rússia. Ele teve um desempenho interessante ali para meados de 2022, muitas receitas entrando, e agora caiu. Daí vem o primeiro senão dessa análise, que é: quão sustentável é uma invasão em um país que tem uma economia que é tão dependente dos preços internacionais? Realmente, a gente vê o impacto é muito grande. Houve uma mudança do preço internacional, caíram também as receitas do orçamento da Rússia. Isso é muito importante da gente analisar. E a gente precisa daí plantar a sementinha para entender e fazer análises de como a guerra vai poder ser vista daqui a alguns meses. Eu acho, né, e creio que a Rússia vai ganhar em termos militares, porque é um país que tem mais estabilidade macroeconômica do que a Ucrânia, que está totalmente devastada, e tem maiores dotações geográficas, econômicas, militares. Porém, esse ponto é importante para a gente entender o quão violenta pode ser a guerra, quanto tempo ela pode durar e os efeitos para a Rússia depois da guerra, né? Outro ponto também, olha, voltando aqui à questão, são as receitas de óleo e gás, que cresceram justamente naquele período que eu estou falando aqui, martelando, e que tiveram uma queda, né, bastante importante ali, mais para o final de 2022. E aqui, para a gente finalizar, vale a pena destacar o seguinte: com todas as sanções nunca vistas antes contra um país, a Rússia tem uma perspectiva de fechar 2022, né, os dados fechados, acho que eles ainda não estão disponíveis, mas a perspectiva era de fechar em menos 2% de crescimento, o que é ok para um país que passou o que a Rússia passou em termos de sanções econômicas. Outro ponto a gente pode ver esses picos aqui, mais em 2022, que foram de inflação e taxas de juros. O que aconteceu? E de novo, né, com a Rússia, o câmbio foi a 156 rublos por dólar. Isso, claro, teve um efeito inflacionário. A Rússia também importa muitas coisas. Essa fuga de capitais que eu comentei. E teve, né, que fazer um manejo da sua política monetária em um banco central que ele é, inclusive pelos países do Ocidente, tido como um dos melhores bancos centrais e tem a direção do Banco Central em mãos técnicas muito boas. Eles fizeram uma manobra de aumentar rapidamente as taxas de juros, que foram na casa dos 20 pontos percentuais ao ano, e agora desceu, junto com a inflação. A inflação chegou a 17,8, 17,9, agora está em 11,8. Né? Lembrando que no Brasil a gente já estava, né, com a inflação ali mais ou menos em setembro, agosto de 2022, na casa dos 12, quase 12%, 11,1, alguma coisa. E aqui, a inflação ela desceu de maneira bastante importante. Nós estamos em 5,79, mais ou menos, fechou isso em 2022. Na Rússia agora está em 11,8. E a taxa de juro, que foi a 20%, agora desceu a 7,5%. Claro, isso também tem um efeito cambial, né? O câmbio tendo diminuído, saindo da casa dos quase 160 para 60, também ajudou a fazer com que houvesse essa mudança, né, de política monetária da Rússia, que ela tivesse espaço para descer as taxas de juros. É uma situação diferente, né, no sentido de que a Rússia ela tem sempre um olhar muito desconfiado dos países do Ocidente, mas aqui a gente viu que foi um manejo bastante eficiente, dadas as condições que ela estava vivendo. Mas agora, para a gente conversar aqui de novo, né, e com a tela cheia de novo em mim, para resumir, é importante destacar o quê? A Rússia depende muito de exportações. Ela tem tentado mudar isso, ela tem realmente um setor industrial, militar, industrial, bélico, industrial importante, tem produções tecnológicas no setor alimentício, tem um setor de produção de tecnologias da informação também, que é importante, mas ainda o grosso das receitas de exportação da Rússia vem do petróleo, do gás, do carvão, do trigo, ou seja, de commodities. E a gente tem que destacar aqui que as commodities elas vão sofrer ainda, tiveram um desempenho de alta no ano passado, mas vão sofrer esse ano. Tem uma perspectiva que não é tão boa assim, ou seja, as receitas elas não podem retornar a níveis nada, nem parecidos aos que tiveram no ano de 2022, somando-se ao fato de que há questões relativas à guerra que transcendem o simples cálculo econômico, como a questão moral, né, dos soldados, a questão
de continuar batalhando ali em trincheiras por muito tempo. Porém, nesse quesito, acredito que a Rússia vai se manter do jeito que está. Ela vai tentar levar as coisas até um ponto em que não será mais possível não fazer um acordo de paz de ou parar os países do Ocidente, da OTAN, pararem de enviar armas e dinheiro para a Ucrânia e obrigar que ambos os países selem algum tipo de acordo de paz. Agora a gente viu que o presidente Xi Jinping foi à Rússia e um dos temas importantes era justamente lançar propostas para uma paz. A China quer ter esse papel de protagonismo. Acho talvez difícil que seja ela apertando a mão de Ucrânia e Rússia, mas pode acontecer. E seria uma derrota para os Estados Unidos sem precedentes. Uma derrota, para mim, na minha visão completa. Tendo em vista que os Estados Unidos vai fazer todo esforço para isso não acontecer, talvez um outro país, Turquia, Brasil, algum outro país, possa fazer essa intermediação mais direta. Mas o meu ponto é o seguinte: para a gente entender o que vai acontecer com a Rússia, né, e a economia da Rússia, a gente viu que ela não sofreu tanto quanto se imaginava. A gente entende aqui que é uma economia que tem suas características positivas, mas tem também um pezinho de barro, tem os seus pontos fracos, principalmente por depender tanto de preços internacionais e preços internacionais que são dolarizados. Agora o movimento da Rússia, que tem se falado cada vez mais, é de uma mudança para se adensar cada vez mais ao yuan, ao renminbi, que é a moeda chinesa. Só que, para vocês terem uma ideia do que isso significa, a Rússia começou a usar o renminbi com maior força e passou mais ou menos a ter 16% do seu comércio feito em yuan. É muito pouco, né? Ainda sobra todo um universo de negociações feitas em outras moedas, majoritariamente em dólar, e o dólar desceu de 65% para 46% do comércio feito de russos, entre russos e o mundo. O que a gente tem aqui? E é o que eu insisto, e às vezes parece que eu estou torcendo contra a Rússia, mas na verdade eu não estou torcendo para ninguém. Eu faço uma análise aqui. Que é a seguinte: fazer e driblar o dólar, fazer frente ao dólar e driblar o dólar é muito difícil. A gente vive o momento atual. As coisas, claro, que vão se construindo no outro sentido, mas agora o dólar domina todas as cadeias produtivas, todos os pagamentos de seguro, todos os elos que ligam o sistema financeiro mundial, todos os mercados de commodities. O dólar, ele é onipresente, é um deus ex machina, é um deus do capitalismo atual, um capitalismo liderado ainda pelos Estados Unidos, mas ele existe e está aí com muita força. Esse movimento de tentar se aproximar mais do yuan, do renminbi, é louvável em termos de estratégia para a Rússia e pode ser que dê certo no médio prazo ainda. No curto prazo, não. Então, a Rússia ainda está sujeita às sanções e tem questões que são bastante sensíveis, mas os efeitos não são nem de perto os que os Estados Unidos e os países da União Europeia imaginavam. A Rússia não se enfraqueceu economicamente, ao contrário, a gente viu que teve receitas, teve grande capacidade de absorção no mercado internacional, de pegar os recursos e trazer para si. Agora, pode ser que sofra com os preços das commodities oscilando no ano de 2023, com toda essa incerteza que o Fed colocou com as suas altas de taxas de juros. Isso também traz problemas, né, para as commodities, isso traz volatilidade e, claro, com volatilidade as receitas alteram, as receitas alterando, isso altera a capacidade da Rússia ter o seu esforço de guerra mantido cada vez mais no sentido de tentar uma vitória o mais rápido possível. Aquela vitória blitzkrieg, né, no sentido de entrar e vencer de uma vez, não aconteceu. Então, agora é se manter nas trincheiras, se manter nos fronts e buscando vitórias, né, até o momento em que seja insustentável para a Ucrânia. Essa seria a estratégia. Mas a economia da Rússia, ela está nessas características de ter uma sustentabilidade mesmo nesse caos todo. E, claro, calcada nas commodities. Outra questão que não tem como a gente não comentar e não entender, né, que é extremamente relevante para entender o caso da Rússia, é justamente o que ela pode fazer em termos de mudança, primeiro, né,
do seu mercado de petróleo, abrir, quem sabe, um mercado de venda de barris de petróleo em rublos. Isso seria muito importante para ela se descolar do poder do dólar e ter mais autonomia e não sofrer tanto com as sanções econômicas. E outra é em relação a todo um capital que foi investido pelos estrangeiros que está na Rússia agora. Isso foi uma questão também levantada no início da guerra, que as empresas iam sancionar, iam sair fora da Rússia, porque iam ser impedidas de remeter lucros para suas matrizes e logo não ia ter mais por que sair de lá. Mas a gente tem que pensar, né? Isso imaginando, né, que a economia da Rússia vai continuar funcionando, que o efeito na população não é tão ruim quanto se imaginava que seria. As empresas também querem continuar vendendo seus produtos na Rússia, que é um grande mercado consumidor. Exemplos aqui, né? O mercado francês, eu acho que é Wancan, Nanshan, ele continua lá e diz que faz isso para atender o público, que saísse de lá, se saísse de lá não teria quem atendesse. Todas as cadeias de produtos que eles vendem, desde carnes até produtos de limpeza, né? Passando todos os produtos de supermercado que a gente conhece. Então não saiu de lá, continua lá. A Pfizer também continua vendendo medicamentos e serviços no ramo da saúde, continua lá. Diz que todo o seu lucro ela reverte para instituições de caridade, não quer aquele dinheiro que é sujo da Rússia, né? Mas está lá ainda. Entre outras empresas automotivas da Europa como um todo e do mundo inteiro. Empresas diversas do mundo inteiro estão lá e fez-se uma estimativa que em torno das 2.400 empresas que estão lá atuando, apenas 9% conseguiu se desligar totalmente da Rússia. Algumas fizeram algumas manobras contábeis para evitar sanções, que foi pegar o seu capital e zerar ele. Falar que o preço das ações das suas empresas na Rússia vale, sei lá, $1. E esse foi o movimento delas para dizer que não tem mais ligação. Só que a partir do momento que a maré virar, aquelas ações podem virar, se tornar de novo, a ter o preço, né? Voltar a ter o preço que tinham antes. Então essa é uma manobra contábil que elas usam. Mas de fato o que aconteceu foi a constatação de que é muito difícil você simplesmente tirar todo um rol de empresas, todo um capitalismo que funcionava ali, interligado, a Rússia interligada com esses outros países que investiam lá, de uma hora para outra. Isso não é possível. Mostrou-se mostrou-se possível por causa da Rússia, e as empresas estão numa situação em que não saem de lá, elas estão paradas, esperando. As poucas que saíram realmente saíram, e algumas estão, de alguma forma, tentando sobreviver. Então, essa saída maciça de empresas não aconteceu, e, como a gente viu, os fundamentais, os dados da economia da Rússia, eles não são desesperadores, ao contrário. Ela conseguiu, onde ela conseguia atuar, fez uma gestão eficiente, principalmente na política monetária. A política fiscal, claro, não tem assim, um controle tão eficiente quanto o que se tem na política monetária, mas as receitas de exportação vieram e a gente viu que houve um superávit, né, das receitas do governo da Rússia. E agora, para o ano de 2023, o que a gente pode esperar do mercado de commodity é volatilidade. Claro, se a China voltar a crescer, o cenário muda, né? As commodities vão voltar a crescer e provavelmente essas receitas da Rússia vão continuar a crescer. Agora, a gente tem que prestar atenção em relação à fragilidade, né, que é estar calcado em commodities, a possibilidade de haver uma elevação da inflação em função de preços das commodities elevadíssimos, né, ou se elevando com o crescimento da China, ou mesmo, né, de ter uma queda do preço das commodities e isso afetar muito mais a capacidade da Rússia de ter suas receitas de exportação, que é um ponto importante, como a gente viu aqui. Então tem o cenário ideal para a Rússia é o equilíbrio entre essas coisas, ter um preço constante de commodity para conseguir se organizar economicamente e tentar continuar evitando as sanções econômicas, desviando, e cada vez mais tentar se aproximar de outros países e usar cada vez menos o dólar. Para a Rússia não tem muito mais solução do que tentar isso, se organizar dinamicamente com países que aceitem ela, que aceitem não negociar em dólar ou que façam um comércio que não seja, ou que seja um comércio real, né? Um comércio
em moedas bilaterais, com produtos variados, tentar fazer uma aproximação tecnológica e cobrir as lacunas que as sanções trouxeram. A questão tecnológica que eu falei agorinha, ela é importante. Isso afastou a Rússia do Ocidente e tirou cadeias de produção tecnológicas importantes. Ela precisa refazer isso, a China é um player central para isso. E, claro, a gente vai observar o que vai acontecer com a Rússia. Nós estamos aqui de olho, porque é uma economia importante, é uma potência, e muitas variáveis, né, alterando, vão alterar o resultado do desempenho econômico da Rússia. E pode alterar o resultado da guerra em si. Se houver, por exemplo, uma queda muito acentuada do preço de commodities, e, por exemplo, ações como o que alguns países fizeram de limitar o preço pago do petróleo e do gás da Rússia, isso vai com certeza impactar demais as contas do governo e vai fazer com que haja movimentos de inflação, de perda de confiança do próprio cidadão russo no seu governo, entre outras coisas, né? Problemas fiscais são problemas sérios, né? Mas tudo isso, né? Isso depende muito da análise. Eu já coloquei mais ou menos o que eu acho. Eu acho que a economia da Rússia ela vai crescer, né? Isso uma estimativa do FMI esse ano. Né? Então, em 0,3% sair de um decrescimento numa época de guerra e de sanções pesadas para um crescimento praticamente zero. Se a China crescer num ritmo interessante, a Rússia se adensar cada vez mais a ela e procurar outros parceiros comerciais. Isso é promissor para a Rússia, para ela continuar a ter uma estabilidade enquanto Estado e enquanto Estado em guerra. Agora, o contraponto disso, no movimento contrário, é realmente ter uma deterioração do cenário internacional, algum tipo de crise, recessão, que faça com que essas empresas que ainda estão lá na Rússia, ou a própria Rússia nas suas exportações, não consiga atingir as receitas de exportação que são tão importantes e não tenha parcerias comerciais sustentáveis para poder se adensar economicamente. Porque em época de crise, cada um vai pensando no seu interesse econômico acima de qualquer outra coisa e tem que cuidar do de casa para poder ter uma estabilidade política, inclusive. Mas é isso, né? Acho que sobre a economia russa, sobre o que aconteceu, o que pode acontecer, a gente falou legal, hein? É desafiador, né? É uma economia complexa, é uma potência alimentar, mas ainda depende muito de commodities. Tem um setor tecnológico que é interessante, que é importante. Faz parte de um movimento de mudança geopolítica que a gente está observando e comenta direto, que é um adensamento de países que veem nos Estados Unidos também como uma ameaça no sentido econômico, no sentido de não querer ser sancionado pelos Estados Unidos. E tudo isso vai impactar, logicamente, na forma como a política internacional vai se conformar daqui para frente. O desempenho da Rússia, os resultados da guerra entre Rússia e Ucrânia vão dar o tom de como a política internacional vai funcionar daqui para frente. Então é importante a gente também continuar olhando a Rússia. Mas por hoje era isso. Eu acho que deu para cobrir tudo. E nos vemos no próximo vídeo, né? Nos próximos comentários. Não vou deixar de falar da economia da Rússia. Quis apenas sintetizar aqui o que aconteceu no último ano e trazer umas informações interessantes para a gente fazer as análises aqui para o futuro. Mas por hoje era isso. Um grande abraço e até mais.